Pessoal, boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria, né, fazer parte dos encontros dessa casa, né? E a alegria maior ainda quando a coordenação da casa nos chama para falar de determinados assuntos. E aí a palestra de hoje, né, é um tema muito interessante, que te deixa bastante curioso. E aí você para pensar, para analisar e te torna ainda mais interessante e se torna mais ainda curioso saber sobre o tema. Como a nossa irmã Vaneide falou, né, o tema designado de hoje foi transição planetária, né, o qual Dora já explanou muito bem, Mário Lúcio também já subiu até aqui para falar um pouco, né, nossa irmã Silvia vai fechar o ano com chave de ouro, né, falando muito bem, e eu vou tentar explicar um pouquinho hoje, né, sobre diretrizes para o futuro, tá? E aí quando eu peguei o tema, eu fui analisar, né, transição planetária, diretrizes para o futuro. Aí a gente se pergunta, diretrizes, né, uma direção, um norte, né, há quem nos dirija, há quem nos oriente. Tudo na nossa vida, né, é baseado nesse sentido. Nós precisamos desse norte, nós precisamos dessa direção, né? E futuro, né? Aí pesa, né? O passado é fácil, né, porque já passou. Foi difícil, mas a gente conseguiu. O presente a gente está vivendo. E como será esse futuro, né? Como é que a gente deve se comportar? Né? Como é que a gente deve se dirigir para o futuro, para algo que não é conhecido, algo novo, que pode ser bom ou que pode ser ruim, não é isso? E aí direção, quando a gente fala em direção, dá um sentido de confiança, né? Por exemplo, quando a gente tem um diretor, lá no meu trabalho eu tenho um diretor, é ele que me dirige, né? Direto ou indiretamente, mas é ele que me coordena, para que faça tudo corretamente, para que eu consiga lograr êxito, para que o mínimo possível saia errado, né? E aí quando a gente não tem esse diretor, né, a gente se sente um pouco perdido, né? E aí o que seria esse diretor, né? Seria essa pessoa capacitada ou algo capacitado para te nortear, né? Um GPS, que você possa se localizar na cidade que você não conhece. Quem já se perdeu acha horrível ficar sem direção, não é isso? Eu já me perdi, não quero passar por isso de jeito nenhum. E aí, esse diretor, ele pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, seu irmão mais velho, seu amigo. Ele pode te dirigir pelo bom caminho, não é isso? Desde que ele tenha conhecimento, tá? E aí no momento em que a gente se vê sem direção, a gente se vê perdido. Sem essas diretrizes, sem esses ensinamentos, nós podemos até lograr êxito, mas eu falo com toda a confiança, é muito mais difícil quando a gente não é direcionado. E aí quando eu peguei o subtema diretrizes para o futuro, eu fiquei me perguntando, diretrizes para o futuro em uma transição planetária, né? Aí a gente vai analisar o tema, transição. Uma transição já é difícil, né? É difícil compreender por que está ocorrendo a mudança, né? Imagina uma mudança planetária, minha gente. Não é brinquedo, não. E aí toda a transição é complicada, né? Na nossa casa, por exemplo, no nosso corpo, né? Na nossa vida, quando tudo muda ou está mudando, a gente fica se perguntando por que está acontecendo isso, né? Por que não continua da forma que era, né? Meu corpo, quando eu era pequeno, eu era magrinho, eu corria rapidamente. Hoje em dia estou gordinho, não consigo correr mais nem 1 quilômetro. Não era tão bom quando eu conseguia correr muito bem. E por que houve essa mudança, né? Será que vai ficar pior? Será que eu vou continuar mudando? Então toda transição
ela é meio que complicada. E aí a gente viaja, né, nos pensamentos. Aí eu estava pensando, transição, né, planetária. E o que é o planeta para nós? Né? Planeta Terra. É complexo, mas também é muito simples. O planeta Terra, ele é nada mais, nada menos do que a nossa casa, a nossa morada no meio desse grande universo, né? E aí há controvérsias, né? Mas nós sabemos que nós somos um grão de poeira no meio dessa imensidão, né? Que eu acho que não tem nem conceito para a ciência em si, né? E aí, pessoal, quando essa nossa casa ela está em transição, sofrendo mudanças, né? Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Aí eu tiro pelas poucas experiências que nós tivemos, eu falo, na minha casa, na minha morada aqui na Terra, né? Quando nós vamos mudar a casa, fazer um ajuste na casa, uma reforma na casa, né? É sempre muito bom. Vamos trocar esse piso, vamos trocar esse forro, essa luz, essa cor, para ficar melhor, né? Mas e aí, precisa de quê? Precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de uma estrutura. Eu tenho que, inclusive, saber arquitetar essa nova mudança, né? E aí, precisa sair da casa. E aí é complicado, né? Porque muitas das vezes nós não temos condições de sair da casa para reformar a casa, fazer essa mudança. Muitas das vezes é impossível sair da casa, porque não tem dinheiro para pagar um aluguel, né? Não tem tempo, né? Não há condições devido filhos, devido mãe. E aí quando você não pode sair da casa para organizar a casa, é mais complicado ainda. Vem a sujeira, vem a bagunça, vem os trabalhadores, né? E aí a gente fica naquela mudança da casa, né? Se reorganizando, passando ali por tormentos, mas quando chega o grande dia, né? O último dia de reforma da casa, que a gente dá de cara com a casa nova, organizada, né? Que te dá um bem-estar melhor, você fica feliz da vida, você muda, você fica uma pessoa completamente diferente. Mas foi complicada aquela transição, aquela mudança da casinha simples, que não era tão aconchegante, para uma casa melhor, né? Aquela que você sempre mereceu, não é isso? Para te dar o conforto. E aí, fazendo essa analogia entre a casa, né, a nossa morada, com o planeta Terra, que também é a nossa morada diante deste grande mundo, nós vimos que é necessário que haja essa mudança, né? Porque eu mereço essa mudança, eu mereço para melhor. Ou se for o caso, né? Se eu não tiver condições de reformar a minha casa, eu infelizmente vou ficar numa casa pior. Porque com o tempo ela vai se deteriorar, né? E ela não vai ficar tão aconchegante como ela era antes, tá? E aí, se você for parar para analisar essa transição planetária, é mais ou menos isso que o planeta Terra vem acontecendo com o planeta Terra, né? Nós sabemos que existem mundos inferiores e mundos superiores, né? Planetas de regeneração e planetas no qual nós fazemos as nossas provações, que é o caso do planeta Terra. E sabemos também, como já foi muito bem explicado aqui, que a Terra vai passar por esse processo. Ele será um planeta melhor, né? E ele já vem passando mais ou menos há 300 anos, mais ou menos isso, ele já vem sofrendo sutis mudanças, tá? E cada dia que passa, essas mudanças vão sendo mais avançadas. Quem nunca ouviu falar do fim dos tempos, né? Do fim do planeta, o mundo vai se acabar, né? Desde que eu me entendo por gente que eu espero essa data e ela só vai proletando, né? E aí eu paro para pensar, que mudança seria essa? O mundo vai de fato acabar, né? Aí quando eu entrei para a vida espírita, né? Eu comecei a cair na real, mas mesmo assim completamente equivocado. Que mudança é essa? E aí, falando do físico,
que não é tão menos importante que o espiritual, a ciência está aí para comprovar, não sou eu que estou falando, que de fato o mundo vai acabar, né? Tudo tem começo e tudo tem fim. Segundo os cientistas, né, para enfatizar bem, o planeta Terra, um dia ele vai chegar ao fim. Não agora, né? Só daqui a uns, mais ou menos, estimados 11 bilhões de anos. Por quê? Porque o planeta Terra, ele é massa. E ele é regido pelo Sol, né? Uma estrela grande, né? Não gigante, como existe muitas no universo, mas ele é regido pelo Sol, no qual o Sol, através da sua massa, ele emite para o planeta Terra energias que, através da captação da atmosfera, ocorre uma reação que essa massa se transforma em energia e faz com que tudo flua na Terra, dando 4 elementos importantes, mas que para nós aqui importa apenas a gravidade, né, e o magnetismo, tá? A distância da Terra para o Sol, ela é imensa, né? Aqui não cabe valores, né? E aí nós sabemos, pelo menos é o que a ciência diz, que fora da atmosfera terrestre é frio que não sobrevive nenhum ser vivo, né? Ué, o Sol não é quente, então quanto mais próximo do Sol deveria ser mais quente, né? E a explicação que os cientistas dão é que com essa reação da atmosfera com a matéria que é lançada do Sol para os planetas, essa reação é que faz com que a energia aconteça no nosso planeta e nos demais. E aí, com o tempo, essa matéria ela acaba, né? Nós sabemos que a matéria ela tem começo e fim. Então, se o Sol é matéria, foi comprovado isso, e que ele emite para o planeta Terra essa matéria, vai chegar um tempo em que essa matéria vai acabar. E o Sol deixa de ser essa estrela gigante, passa a ser uma estrela menor. Consequentemente, o planeta Terra, que gira ao redor do Sol, e o Sol gira sempre no universo os planetas ao redor deles, vai chegar um tempo em que esse planeta vai acabar, não vai ter mais força, não vai ter mais gravidade, consequentemente não vai ter magnetismo. Não tendo isso, não teria condições atmosféricas, e a gente sabe que não tendo condições atmosféricas, a vida não surge, não é isso? Então, resumindo, trocando em miúdos, né, um dia isso também vai acabar, porque deu início lá na nebulosa, né, e um dia vai acabar. Quem sabe nós vamos estar lá, né, para ver o final, e aí a gente ir para uma outra morada, quero encontrar todo mundo lá. E aí, pessoal, eu parei para pensar, então está explicado. O mundo físico, a Terra física, ela vai acabar um dia, né? Cientistas dizem que é há 11 bilhões de anos, daqui a 11 bilhões de anos. E o mundo espiritual, né? Será se ele vai acabar este planeta Terra? E aí, pessoal, quando eu peguei lá o livro, né, Transição Planetária, Diretrizes para o Futuro, tem mais ou menos uma explicação sobre isso. E, para complementar a fala, eu peguei lá no livro Missão do Espírito, né, da equipe de Eurípides Barçanufo. Lá no iniciozinho do livro, ele fala o clamor da nova era, né, que inclusive após o best-seller, né, Transição Planetária, foi lançado o clamor da nova era. Ele começa o livro dizendo o seguinte: a Terra se despede dos seus últimos dias de dor e de sofrimento. Não há mais esperança em tantos corações. E aí, pessoal, a gente observa essa frase e tenta analisar. Por que a Terra se despede dos seus últimos dias de dor e de sofrimento? É porque é justamente aquilo que eu falei lá no início. Essa transição quer dizer que a Terra deixa de ser um planeta de expiações e prova e passa a ser um planeta de regeneração. Trocando em miúdos, passa a ser um planeta melhor, né, mais harmônico de se viver.
E aí, pessoal, é necessário, ele diz o seguinte, é necessário aprender para renovar os campos mentais que se encontram desalinhados, né? Aí eu falei para vocês sobre o planeta físico, né? Sobre a mudança nossa física. É preciso você merecer uma casa nova, é preciso você merecer uma transição melhor, seja qual for. Um emprego, você vai ser promovido, é uma transição. Mas para você ir para aquele lugarzinho melhor no seu emprego, é necessário que você haja o merecimento, não é isso? E é mais ou menos isso que ele diz aqui. No momento em que nós merecemos essa nova terra, é necessário que a gente tenha requisitos. É necessário que nós tenhamos melhora. Ué, Aderleis, agora você vai lá para aquele planetinha lá melhor, quando você reencarnar, na sua próxima reencarnação, você não vai para um planeta inferior, você vai para um planeta melhorzinho. Mas vamos ver os seus créditos, né? E os créditos que ele pede é justamente isso: aprender a melhorar, aprender com o moral. Ele fala ainda, os lares estão sem a luz do Evangelho e os interesses materiais têm destroçado a capacidade de se realizar em novas conquistas em favor do bem comum. Os lares estão sem a luz do Evangelho. Pessoal, escuridão é nada mais, nada menos do que a falta de luz, né? E aí, quer luz melhor do que o do Evangelho? Quer moral melhor do que os ensinamentos de Cristo? E aí ele fala uma coisa sobre os bens materiais, né? E eu estava falando agora há pouco de matéria. A terra é matéria, né? Nós necessitamos da matéria. Eu preciso da matéria para me sobreviver, é o básico, né? Mas nós devemos entender que o principal não é o usufruir, como Dora muito bem explicou, não é o ter, e sim o ser, né? Eu sou o Aderleis, eu estou aqui agora, né? Vamos começar a ver nesse sentido de que a matéria é apenas um componente da sua vida. Você não deve ser escravo da matéria, até porque o materialismo, ele apenas é um degrau para servir você, um degrau que serve você para a evolução espiritual. E aí, no trecho seguinte, ele diz o seguinte: no cumprimento das leis que regem a evolução dos planetas como moradas de várias condições espirituais, percebemos que a Terra vem fechando um ciclo de muitas dores para receber outros habitantes que desejam melhorá-la, para que ela também possa alçar seu progresso na escala dos mundos. Ou seja, a gente não evolui sozinho. Ele diz aqui, pessoal, que a Terra necessita de pessoas melhores para ela também se tornar um planeta melhor, né? De nada adianta eu estar em um planeta maravilhoso e fazer coisas completamente erradas. De nada adianta eu ir contra a corrente, né? A gente sabe muito bem disso. Ele continua falando que os habitantes serão assistidos em outras dependências dessa grande galáxia divina. Isso a gente sabe que acontece diariamente, né? Sempre somos assistidos pelos bons mentores, pela espiritualidade amiga. E com certeza, nessa evolução da Terra, nós vamos continuar tendo esse auxílio maior. Porque a gente sabe que andando sozinho a gente nunca consegue fazer corretamente. É como a gente falou bem lá no início, diretrizes para o futuro. Sempre há algo maior que está sempre lhe auxiliando. Aqui continua a falar: o planeta Terra despede-se das noites escuras, tenebrosas, que têm dominado os últimos séculos. O sol da verdade iluminará as consciências, dando aos filhos de Deus
um novo sentido de viver. Pessoal, sempre que a gente fala, sempre que a gente coloca em xeque o comportamento existencial, a gente para observar sobre o nosso comportamento moral, né? O que somos, né? Para onde vamos, o que fazemos. E se a gente parar para pensar, essas leis morais, elas mexem muito com a nossa consciência. Eu posso fazer algo de ruim e negar, mas lá no fundo do meu consciente, só eu, comigo mesmo, eu vou saber que aquilo não é certo. Eu vou saber que aquilo foi errado. Eu vou saber que aquilo não é correto de se fazer. Então, a partir do momento em que nós tivermos pessoas, né, que tenham essa consciência moral, que tenham esse novo pensamento, nós já possamos pensar em dar continuidade nessa mudança de pensamento, nessa mudança de pessoa e, consequentemente, já visualizar um novo mundo. Eu separei aqui também, no outro capítulo que ele denomina as tarefas e o desafio do novo mundo, quando ele fala na doutrina, a doutrina que vem nos auxiliar, né? A doutrina espírita é a terceira revelação descortinando para o ser uma nova forma de encarar a vida. Eis a grande oportunidade que Deus nos concede. Pessoal, graças ao nosso bom Deus, que nós, espíritas, né, já temos esse despertar, né? Dora também fala muito isso, e eu vejo aí outras pessoas, e o bom que isso vem despertando, falar que você deve ser um espírita cristão, né? E aqui ele diz bem isso, né? Que a doutrina espírita, ela vem revelar, ela vem tirar essa cortina das nossas vendas. Por quê? Porque se eu não me melhorar como pessoa, se eu não crescer sobre a luz do Evangelho, sobre a caridade verdadeira, né? O amor fraterno ao meu próximo, como é que eu posso exigir do meu irmão algo de melhor? Como é que eu posso exigir, no momento do meu desencarne, que eu vá para um local de amparo, um local de auxílio? No momento em que eu merecer essa reencarnação para vir testar o que eu aprendi, merecer um planeta regenerador, se eu não fiz por onde? Se eu não fiz por onde merecer? Se eu apenas fiz coisas ruins, eu apenas critiquei, eu apenas magoei, eu maltratei, né? A gente sabe que a semeadura, ela é livre, mas a colheita a gente sabe que ela é obrigatória, né? E aí, de nada adianta a gente tentar mascarar. Eu sou espírita, todos os dias eu vou lá no Semente Cristã, participo de todas as palestras, dos estudos, é um mais inteligente do que o outro, eu aprendi tudo de bom, né? Aí eu chego em casa, não tenho paciência com o meu pai, não suporto minha mãe, a minha esposa não consigo olhar nos olhos dela, maltrato meus filhos, maltrato meu cachorro, brigo com meu colega do trabalho, faço um escarcéu na universidade. Ué, então do que adianta você estar lá diante do aprendizado e não vivenciar isso com quem mais merece, tá? No finalzinho do livro, ele fala o caminhar da nova era, né? Vamos nos projetar lá para este novo planeta Terra de regeneração, após N reencarnações, né, que nós tivemos, logramos êxito. Aí agora nós estamos lá, né? E aí, o que fazer lá neste novo planeta? O que fazer nessa nova regeneração? O que fazer com essa nova regeneração que aconteceu em você, né? Nós sabemos que isso é possível através de várias reencarnações,
e a gente já vem sofrendo esses processos. Então vamos fazer uma autoanálise, ver a que pé nós estamos. E ele fala aqui o seguinte: as reencarnações se avolumam para atender às necessidades divinas que se desdobram para alcançar novos projetos do Pai. A era nova, iniciada há alguns séculos, recebe agora uma nova falange de espíritos que reencarnarão em diversos locais do planeta Terra, ligados aos compromissos de atenuar as desigualdades, a diminuir as desordens sociais, tendo em vista a paz e a alegria de viver. Eu já escutei em várias outras reuniões espíritas, né, e em alguns livros, que no planeta Terra não nasce mais nenhum espírito ruim, só nasce espírito bom. E aí a gente para pensar, neste mundo de meu Deus, as guerras, né, a fome, a incompreensão, as drogas, né, a prostituição, não no sentido direto, né, a maldade em si. E a gente para pensar, será se realmente na Terra não reencarna mais nenhum espírito ruim? Será se essa mudança já vem mesmo, Adriano, isso acontecendo há mais ou menos 300 anos, né? É muito tempo, né? 300 anos são o quê? São várias reencarnações que nós já passamos por elas. E aí, ele fala aqui que todos esses espíritos, eles estão destinados a atenuar as desigualdades, né? Então, se a gente parar para pensar, as crianças que nascem agora, que já nasceram e estão por vir, elas serão pessoas mais compreensíveis, pessoas mais humanas, né? Eu não gosto nem de usar esse termo, né? Porque todos nós deveríamos tratar o nosso próximo com humanidade. Mas, infelizmente, há ainda alguns que insistem em tratar o seu próximo da pior forma que existe, né? Matando, agredindo, deixando sofrer, né? Geralmente a gente gosta de falar de coisas boas, mas infelizmente a gente precisa de falar de coisas ruins. Nós sabemos que o Brasil, ele tem um problema grave com drogas, né? Com facções, né? O Brasil ainda passa por um processo muito ruim chamado fome, né? Nós que somos nordestinos sabemos que não basta andar muito aqui, na nossa cidade mesmo, nós sabemos que há pessoas que são maltratadas pelo seu próximo, né? Passando fome, desigualdades, vivendo em condições subhumanas, né? Sem saneamento, sem saúde, sem educação, né? Tudo isso é uma coisa ruim, né? E aí a gente para pensar que esses novos espíritos, eles estão reencarnando na Terra, mas eles não têm mais esse pensamento. Qual foi o pensamento deles aqui? O pensamento que ele vem, o compromisso que esse espírito vem de atenuar as desigualdades, tá? De diminuir as desordens sociais, tendo em vista a paz e a alegria de viver. Ele continua a falar que inúmeros espíritos já encontram-se nas grandes lideranças mundiais, inspirando-os para que se efetivem de uma vez por todas os novos desígnios do planeta, que doravante será uma casa mais organizada e equilibrada no campo dos sentimentos. Atenuadas as injustiças sociais, surgirá a fraternidade e a solidariedade, respeitando-se os direitos do próximo. As distâncias diminuirão cada vez mais pelos inúmeros avanços que a ciência tecnológica oferecerá aos homens do terceiro milênio. Agora vamos falar de coisa boa, né? Geralmente, pessoal, nós sabemos que existe uma campanha em uma grande TV aqui brasileira que ela trata de pessoas que têm problemas físicos, né? E aí a gente observa que são pessoas que não têm a mínima condição de fazer um tratamento de reabilitação,
são crianças que nascem ou que por algum problema ou algum acidente perdem membros, e aí uma equipe inteira, né, se junta, né, para fazer uma campanha anual para arrecadar fundos para trabalhar o ano seguinte naquele projeto, né? E aí seria maravilhoso se todas as nações fizessem isso. Nós sabemos ainda, pessoal, que existe, inclusive faço parte como doador de uma ONG, né, que trabalha em locais onde há muita doença, no local de guerras civis, né, e isso eles fazem completamente filantrópico. E a gente sabe que eles doam pelo tempo e a profissão que eles têm, né? Muitas das vezes, esquecer um pouquinho a sua vida pessoal e se dedicar ao próximo é muito bom. Tem gente que faz isso por prazer, mas eu me pergunto, por prazer, será se fosse obrigado, ele estaria lá? Ele iria para uma zona de perigo, aonde é vulnerável a doenças, por mais que ele seja imunizado? Será se ele iria? Obrigatório? Não, né? Então ele vai porque é da natureza dele mesmo, né? É da natureza dele ajudar. Obrigado. É da natureza dele ajudar o próximo. E aí, pessoal, essas pessoas, elas não ganham, materialmente falando, nada em troca, né? E aí, se a gente parar para pensar, eles são crianças, eles são bebês? Não. Já são médicos formados, né? São profissionais da saúde formados. E aí eles vão a campo trabalhar. Então, mais um vestígio de que essa transição, esse melhoramento humano, ele já vem acontecendo. É sutil, mas graças a Deus, ele já vem acontecendo. Vou pegar meu roteiro aqui, senão eu me perco. A ideia restrita de pátria se ampliará para dar lugar a uma nova visão, a da pátria universal, quando serão quebrados os impérios, as imoralidades, para dar lugar a outros trabalhos, que vão pedir para os espíritos encarregados desse compromisso um novo olhar para o desenvolvimento moral do planeta. Então a gente observa que não é só a caridade em si, também é a benfeitura moral, né? De nada adianta também fazer um trabalho direcionado e não implicar a moralidade, o respeito, a compreensão, o amor, né? E aí ele diz que vai quebrar impérios, né? Quantas das vezes esses impérios prejudicaram essa evolução, né? Para o bem-estar da nossa humanidade. E aqui mais à frente, né? Aqui mais na frente, ele fala sobre o tempo de voltar. É tempo de voltar os olhos para a casa do caminho, a casa aberta, para dar continuidade ao trabalho do Mestre, esclarecer, dar-lhes direcionamento, verdade, afagar as dores com amor daqueles que conhecem Jesus. O Evangelho trazido com respeito estimula os que neles buscam amparo por meio do conhecimento, envolvendo-se no amor dos discípulos que ali trabalhavam. Bom, pessoal, quando ele fala que é preciso voltar os olhos para o caminho, é olhar para trás e ver tudo aquilo que já passou e ver o que precisa ser melhorado e o que precisa dar continuidade. Quando ele fala nessa continuidade aqui, é a continuidade do trabalho de Cristo, que veio há 2018 anos atrás nos trazer os ensinamentos, né? E aí Cristo quis transformar discípulos para que pudesse a sua mensagem, o seu exemplo, ser distribuído pelo planeta inteiro, né? Somente agora
através dessa terceira revelação, é que nós viemos despertar que o bem ao próximo, né, o amor, a caridade, né, a compreensão, essas são as principais armas e os principais alimentos que a gente tem para se fazer uma humanidade e um planeta melhor. Ele fala aqui ainda que não devemos ter mais preocupação de dar apenas o alimento material, mas sim de envolver o irmão nas suas dores, nas suas necessidades morais, para que compreenda. Compreendendo a verdade, para que ele possa vir auxiliar aqueles que se aproximam. Gente, a gente faz, muitas das vezes, a gente pensa que fazer o bem é só sanar uma dor, né? É só melhorar a moradia, é só dar o alimento. E muitas das vezes esse material não é suficiente. Junto com o material anda o espiritual. Né? O nosso espírito está preso ao nosso corpo. Né? Então, se o meu corpo necessita de alimento, o meu espírito também precisa desse alimento. E esse alimento é o que a gente vem aqui batendo na tecla todos os dias, né? É o Evangelho, o amor ao próximo, a caridade em si. E muitas das vezes a gente esquece, né? Quantas vezes já bateram na minha porta, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, não. E eu dava, sai, vai embora. Eu queria era me livrar, né? E muitas das vezes, aquele irmão que é drogado, ele necessita do alimento, ele necessita do dinheiro, inclusive para manter o seu vício, mas ele necessita de um apoio moral. E muitas das vezes a gente não enxerga isso, né? Fica difícil a gente trabalhar se a gente tiver essa visão assim, só do materialismo. E por fim, pessoal, aqui na página no qual ele fala sobre a missão, ele fala sobre a nossa casa espírita, né? Ele diz: a casa espírita precisa compreender que o papel de hoje é semelhante ao de ontem. Vivendo na casa espírita, você observa que o tempo é outro, mas as dificuldades espirituais e morais, elas se assemelham, né? E aí, quando a gente para observar e faz uma comparação sobre as dificuldades morais e espirituais se assemelham, né? Se assemelham por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho dificuldade de me relacionar na sociedade moralmente, eu não vou conseguir me relacionar espiritualmente. Por quê? Se eu falar para vocês que eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, né? Amável, compreensível, pode ser que vocês acreditem, né? Mas aí, basta vocês conviverem comigo 2 dias e me testar a paciência, é que vocês vão descobrir de fato se eu sou essa pessoa amável, calma, tranquila, compreensível, né? Então, este moral que eu carrego, ele tem que estar levado com a minha natureza espiritual. Então não adianta eu ter 2 personalidades e dizer que tenho apenas uma. Então é mais ou menos isso que a mensagem vem deixar. E por fim, né, a evangelização, né, que é o exemplo maior. A evangelização de espíritos, né, essa metodologia que vem estudar o espírito, auxiliando a refletir nos seus conflitos existenciais, vem para agasalhar os espíritos compromissados com o 3º milênio, compromissados com a nova era de luz, de novas esperanças para aqueles que desejam aprender a verdade e fazer dela o seu processo de libertação. Chegou o tempo de implantar o reino de Deus no pensamento de nossos irmãos, certificando-lhes a coragem de servir para ser novos apóstolos da nova era. E aí, pessoal, ele fecha com essa mensagem que evangelizar, doutrinar,
sensibilizar esses novos espíritos para que eles possam se doar de fato e praticar de fato o que aprenderam nessa longa jornada, nem chamada vida, né? Essa longa jornada chamada reencarnações, né? E aí Divaldo Franco, ele diz, né, em uma das palestras que eu assisti dele, ele diz que a morte não se dá quando ocorre o desencarne, ela se dá quando ocorre a reencarnação, porque estamos espíritos presos, aprisionados à matéria, né? Aí se você parar para pensar, nós presos aqui nessa matéria que tanto castiga, que tanto fala mais alto, né? Aquela que geralmente nos leva para o mau caminho, se a gente parar para pensar, nós estamos mortos, é agora mesmo, né? E a vida é no momento em que a gente se liberta para ir fazer esse trabalho nesse novo mundo, nessa nova era. Então, pessoal, desejamos esse novo planeta, desejamos essa nova estadia, mas também desejamos que a fé, o compromisso, a coragem de ajudar o próximo, né, de auxiliar nos momentos mais difíceis, esteja sempre conosco, né, porque de nada adianta esse planeta regenerado se o espírito não conseguiu se regenerar, né? Dai a César o que é de César, regeneração àqueles que foram regenerados. Então vamos nos preparar, quem sabe aqui a uns milhões de anos a gente se encontra por lá, ou por aqui, né? Nessa nova terra. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigado, pessoal.